Paisagens e poéticas. Um encontro entre paisagens sonoras e a poesia contemporânea. Produção e edição: Renata Roman. Poeta convidada: Lilian Aquino. E no piano, Daniel Grajew. Vento. No fim de tarde, os cacarecos rolavam pelo telhado da casa. O assobio do vento dava um sentimento de chamado, querer revirar, despedaçar, quando o certo é desenterrar os ossos e fincar os pés na terra ainda seca. Acima daquele sobradinho, espremido entre edifícios, os pássaros voavam numa espécie de dança circular, seguindo o vento. As asas batendo somavam desejos de ar. Anunciada por ele, a chuva que chegou não foi suficiente para tanto pó. Olha, eu acho que eu vou falar um pouco até mais do primeiro livro, assim, que eu acho que isso tem mudado um pouco, mas eu ainda não sei dizer. O primeiro livro tinha o universo caseiro, né, o universo de interiores, de casas e cotidianos enfim, quase 100% aqui, né? Então, mas eu acho que isso até ainda continua, né? O cotidiano, ele é matéria que vai ser sempre a matéria-prima, assim, do meu poema, o meu dia a dia, minha relação com as pessoas, minha relação com a cidade. E isso é muito claro aqui no Pequenos Afazeres Domésticos, aí tem até esse nome, então sempre são conversas ao redor de uma mesa, de repente vendo televisão na sala, então alguém andando na rua e observando os transeuntes. Então, eu acho que são pequenos temas, né, gente? Estou falando assim, até me dou conta que são pequenos, são temas absolutamente comuns, mas acho que é isso que me impressiona, uma das coisas que me impressiona e me seduz muito na poesia, que é o banal, você poder transformar e ver, na verdade, aquilo de forma extraordinária, né? É um pouco isso. Para falar da minha trajetória como poeta, eu acabo falando da minha trajetória também como leitora, né? Eu comecei a ler tarde, na verdade, né? Eu comecei a ler por volta dos 14 anos, assim, ler, né, por iniciativa própria, não obrigada e tal, aquela coisa de livros obrigatórios de escola. E a partir do momento que eu comecei a me interessar pela leitura, eu já comecei a me interessar por poesia, foi simultâneo. E aquele universo das metáforas, das imagens já me encantou bem de bate-pronto, e eu comecei também a copiar os poemas. Eu ficava copiando em cadernos e tal. E aí, nesses exercícios de copiar, eu comecei, enfim, a me arriscar também a fazer aqueles jogos de linguagem. Eu gostava muito de simbolistas nessa época, né, que tem essa coisa da sonoridade, jogos de palavras. Então, comecei a meio lendo e escrevendo ao mesmo tempo, assim, tentando fazer o estilo, copiar
literalmente e copiar o estilo, né, dos escritores que eu lia. E aí, enfim, depois disso era já adolescência, meio da adolescência e tal, daí eu entrei na faculdade, porque eu comecei a gostar muito de ler. Eu, enfim, tinha algumas opções de faculdade para fazer, eu resolvi fazer letras, e aí, enfim, a leitura ficou mais densa e, concomitantemente, a minha escrita também. E na faculdade eu também comecei a encontrar pares, né, pessoas que também escreviam, que eu acho que aí começou a ficar mais importante, né, deixou de ser uma escrita de diário, uma escrita confessional e passou a ser uma escrita mais levada a sério, né. E aí, enfim, as pessoas que também escreviam, cada um, né, a gente trocava, né, os poemas, os contos, enfim, cada um começou a dar suas opiniões. E também eu tinha professores poetas, aí eu passei também a mostrar para esses professores, enfim, começar a levar bastante a sério. E mais assim, para o final da faculdade eu conheci o Eduardo Lacerda, que hoje é o editor da Patuá, né? Na época ele também estava estudando lá, e ele estava editando uma revista dos alunos, revista de literatura, sobre o prédio de letras e tal. E ele ficou sabendo, uma amiga contou para ele que eu escrevia, daí ele, me mostra seus poemas e tal. E aí eu mostrei para ele, e isso foi em 2001, mais ou menos, faz tempo. E aí ele publicou, minha primeira publicação em algum lugar foi nessa revista do Eduardo, chamava Metamorfose. E lá saíram alguns poetas publicados que eu conheci no dia do lançamento, que são meus amigos e interlocutores até hoje, que é a Ana Rushi, a André Catropa, enfim, outras pessoas que depois publicaram livros todos, né? Tony Monte, é bem bacana. O Jean-Pierre, depois publicou uma crônica e tal. Hoje são todos publicados pela Patuá e todos amigos, né? Isso lá desde 2001. E a partir disso fui sendo, as coisas foram acontecendo assim um pouco com alguma facilidade, né? Esse professor que eu mostrava meus poemas, que é Augusto Massi, publicou na Inimigo Rumor. Então fui publicando em revistas de poesia inicialmente, e esses contatos com pessoas foram também se estreitando. E o Eduardo sempre foi um interlocutor muito forte, ele também é poeta, né? Então a gente sempre conversou bastante sobre poesia, e ele sempre insistiu que ele acha que você já devia publicar seu livro e tal, sempre achava que era um pouco cedo para isso, até que até existe uma piadinha, ele brinca que ele fez, Patuá, eu fiz para publicar o livro da Lília e tal, mas mais uma brincadeira. Mas aí eu comecei a pensar seriamente na ideia de um livro, foi em 2010, já tinha um conjunto bem mais consistente, que eu achava que formaria um eixo temático, né, que daria para publicar. E aí eu conversei com o Edu, que ele já estava, né, pensando, a Patuá já estava começando no final de 2010. E aí, enfim, ele saiu no final de 2011, com poemas publicados assim de um período de 2001 até 2010, 2011 mesmo, tem os poemas. E é um pouco isso, assim, daí essa vontade de escrever sempre maior, né? Agora com o livro publicado a gente tem acho que uma responsabilidade de se assumir poeta também um pouco mais forte. Tenho o plano de publicar o meu livro no que vem, o segundo livro. Cena de mesa. Senta na cadeira à sua frente. Tamborilha os dedos no tampo da mesa. Ela suga pelo canudinho o líquido vermelho, fazendo barulho, e cruza as pernas. Diz então súbito, olhando fixo nos olhos dela: foi sem querer. Eu te amei do avesso. Prometo que da próxima vez te visto do lado certo. Minas está presente em vários poemas aqui de forma explícita e outros não, né? Eu acho que
Meus pais são mineiros, né? Então, se casaram e vieram morar aqui. Minha família inteira é de Minas, eu nasci aqui, mas minha família inteira é de lá. Mas acho que até essa coisa das pequenas conversas. Aqui tem alguns poemas que falam de plantar os temperos no seu próprio canteiro, de você cozinhar numa panela de barro. Esse tempo de deixar as coisas marinando, sabe? Um outro tempo, que é o tempo de Minas, eu faço questão de cultivar, sabe? De guardar essa coisa. Até o modo como eles falam, né? O sotaque é mais arrastado. Eu mesmo tenho essa mania de falar super rápido, né? E a cidade que eu sempre fui, né, frequento ainda até hoje dos meus pais, uma cidade muito pequena, então você valorizar a conversa com os vizinhos, né, isso é minha formação, faz parte do que eu sou, Minas também, né, então é um pouco isso, eu sempre busco trazer Minas Gerais para porque eu escrevo, e não trazer só, é deixar sair, né, Minas que tem em mim. Cotidiano. Coloca na panela, polvilhando, um punhado de pimenta do reino e alecrim. O tempo cozinha, borbulha, dá gosto também. E mistura tudo com colher de pau. Atrás da casa, em latas velhas, planta ervas e temperos, e água pela manhã aqueles serzinhos seus. E se ela troveja, é sempre garoa, sempre fininha e mansa. Sem saber do inferno ou do paraíso, ou sobre as raízes que cultiva, sua terra é recém-descoberta, e ela mesma recolhe seu lixo e queima. Eu sou muito caótica nesse sentido, né? Meu processo criativo muda muito, então cada fase, vamos dizer assim, eu escrevo de um jeito, assim, eu tenho às vezes um poema ele surge quando eu estou pensando numa palavra, daí aquela palavra faz o poema crescer em volta dela e aí vira um poema, ou uma mesma palavra pode fazer o poema, ele se iniciar com essa palavra e ele ir crescendo. Às vezes eu tenho uma ideia e quero escrever sobre essa ideia, e aí é uma coisa, né, de eu parar mesmo, me concentrar naquilo e fazer o exercício mais racional e ficar ali batalhando naquele pensamento. Às vezes eu sempre carrego um caderno, né, um caderninho, então às vezes eu escrevo alguma coisa, me deu uma vontade, né, uma coceira de escrever, fico escrevendo ali alguma coisa e deixo aquilo guardado. Um dia eu estou olhando, aquilo pode se tornar matéria também de um poema. Outras vezes são a parte também de estímulos, né, que ouvir uma conversa no ônibus, isso acho eu sempre estou atenta nessas coisas. Aí nasceu um poema ali, na hora mesmo eu anoto, escrevo. Ou até como aconteceu de ontem para hoje, na coisa do entre-sono, eu estava dormindo, eu pensei num jogo de palavras, achei aquilo bacana. Por sorte eu acordei e lembrei, né, que às vezes você não se lembra. Então, é isso, eu não tenho um método, eu não sou assim de, eu acordo todo dia, tal hora da manhã, sento, tomo um café e escrevo. Não tenho hora, não tenho lugar, é um pouco assim. Audiência. A luz da TV ia mudando a cor do rosto dela, encostada ali no batente da porta, enquanto dizia: "É sério, te amo." E as vozes se arranhavam, pendurando sorrisos na antena da pirâmide de plástico. Era um programa popular de auditório, mas eu posso passar sem você, que de tão bestial seduzia, sendo impossível desgrudar os olhos da tela. Poucas coisas dão sentido à minha existência. A poesia, eu tenho certeza absoluta que dá. Porque
como eu disse, eu sou muito caótica, então eu vou mudando até de gostos, né, durante a vida, de foco. De repente eu estou apaixonada por fazer determinado esporte, um ano depois aquilo já não me interessa mais, ou então, enfim, gosto de ouvir tal estilo de música, um tempo depois aquilo já nem é tão apaixonante assim, mas a poesia eu carrego comigo e ininterruptamente, e eu tenho certeza que ela não vai sair. Então, para mim, ela me dá uma centralidade, né? Ela consegue me devolver um eixo, sabe? Me devolver... Quando eu estou um pouco... São Paulo começa a maluquice, né? Isso é uma cidade muito louca. Eu acho que a poesia ela também me segura um pouco da loucura, assim. Ela me permite, tanto como escritora como leitora, né? Então, ela tem, para mim, essa potência de ser o lugar... que eu consigo tanto me expressar quanto me salvar, né? Um pouco essas duas coisas. E também me explicar, conseguir entender milhões de coisas e tal, externas e internas. E aí eu acho que tem um outro lado, assim, a poesia, ela está em todo lugar, né? Então ela pode ter essa potência no sentido de que se você se permitir olhar o seu dia a dia com uma forma um pouco menos automatizada, né? A poesia surge, né? Então, de repente, você está... Eu nunca me esqueço disso, assim, eu estava na faculdade ainda e eu estava passando... Até uma imagem um pouco boba hoje, mas foi forte para mim naquele dia. Eu estava passando numa ponte sobre o Rio Tietê, Pinheiros, na verdade, e aí o rio refletia os prédios e aquilo foi tão forte para mim de imaginar que ele é só um rio imundo e feio, mas que tinha um sol ali que jogava uma imagem de outras coisas, e aquilo se transformou não só num rio imundo e feio, numa manhã qualquer, né? Aquilo se transformou em outra coisa. Então, deu uma potência diferente para aquela manhã, né? Enfim. E acho que é isso, de repente você perceber numa conversa simples, assim, meu avô, por exemplo, que é um tema muito recorrente na minha poesia, que ele faleceu no passado, mas ele era uma pessoa muito simples, mas essa simplicidade, né, esse modo que não é o paulistano, né, ele é mineiro, nesse modo corrido, esse tempo imediato das coisas, né, meu avô era lavrador, então o tempo dele era outro, você vê naquilo também uma forma de imagética, bonita, forte, uma postura de vida mais poética que a nossa, acho que é isso. A casa do meu avô. Folhas grandes na cortina da sala que voavam. Eu deitada no sofá, era uma casa sem teto igual, era telha vermelha que me distraía a contar. Meu avô surgia no umbral perguntando o seu: Lili, você tá aí? E me contava o caso do português que fugiu para o Brasil e inventou Minas Gerais. Como leitora e até como escritora, eu acho que a poesia ela é colocada, né, num lugar muito inatingível, inalcançável, né, como alguma coisa, isso aqui, poxa, ninguém lê poesia, né, daí você vai perguntar por quê, até pessoas que são leitoras, a pessoa, enfim, justifica dizendo que não entende aquela linguagem, que lê e não consegue entrar no universo e tal. E aí eu fico pensando até que ponto isso não é uma coisa mais cultural do que verdade, sabe? Porque não se ensina a ler poesia, não se tem o hábito de ler poesia, né? Então, é claro que se você não tem o hábito de ler uma linguagem imagética, metafórica, aquilo pode afastar, né? Mas acho que é cultural, acho que seria mais você criar o hábito de ler poesia, né? Acho que até pensando nisso, eu tento, né, fazer uma poesia que não seja tão hermética, assim, nesse sentido. Eu fico pensando num leitor para tentar alcançar o máximo de leitores possíveis. Não sei se ainda consigo, acho que seria chegar num patamar bem bacana como poeta, ficaria bem feliz, de manter uma simplicidade, mas com qualidade, porque o importante a
poesia existe né, se você tem leitores, né? Eu acho até interessante, Leminski fala que o leitor de poesia é poeta também, porque você, quando lê poesia, você está dando significados àquelas palavras, aquele jogo, né, de linguagem que a poesia sempre traz. Então, para a poesia existir, precisa existir esse leitor poeta, né, também. Então, eu, como escritora, tento fazer a poesia da forma mais acessível possível. Mas, assim, pensando num universo de editoras, vender poesia, hoje em dia o que eu vejo, a maior parte dos meus leitores, você vai ver, eu não escrevo poesia, imagina, eu gosto de poesia, mas no fundo você vê que a pessoa escreve, sim. Então, em geral, todo leitor de poesia hoje também escreve poesia. Então, é um nicho que está muito fechado, né? Eu não sei, assim, como abrir isso, sei lá, acho que teria que ser políticas públicas mesmo de leitura de poesia, porque ela não alcança tantas pessoas quanto eu gostaria aqui no Brasil, assim, né? Eu vejo que países latino-americanos, eles têm mais o hábito de ler, né, poesia. O Chile, né, essa coisa de ter muitos saraus, muitas pessoas frequentam mesmo, né, esses festivais de literatura. Aqui em São Paulo isso até acontece, que é uma das coisas boas de São Paulo, eu vejo bastante, mas ainda frequentado por esse grupo de escritores. Enfim. Audiência. A luz da TV ia mudando a cor do rosto dela, encostada ali no batente da porta, enquanto dizia: "É sério, te amo." E as vozes se arranhavam pendurando sorrisos na antena da pirâmide de plástico. Era um programa popular de auditório, mas eu posso passar sem você, que de tão bestial seduzia, sendo impossível desgrudar os olhos da tela. São Paulo eu amo, de manhã e à tarde eu odeio. Então, tem momentos que eu penso e decido que eu quero sair daqui porque é enlouquecedor, é estressante pra caramba. Sobretudo quando você viaja, né? Quando você sai de São Paulo, você fala, gente, por que eu moro naquele lugar, sendo que aqui tudo é mais simples, principalmente quando você vai pra praia, tem contato com o mar, né? Que a gente não tem. Então, isso aqui é vida de verdade, as pessoas são mais próximas, menos carrancudas e tal. Aí você volta, 10 minutos depois você se recorda porque você ama, porque São Paulo é uma cidade viva demais, cheia de energia, onde as coisas acontecem, né, de um modo borbulhante. Até isso é o lado bom e também pode ser o lado ruim. Ela proporciona muitos encontros, né, principalmente para quem está ligado à arte. Então, ao mesmo tempo que eu penso em sair, eu falo, gente, mas como é que eu vou sair do lugar onde as coisas acontecem, do lugar que me proporciona tanto deslumbre, né, artístico e tal. Então, é isso, São Paulo vai ser sempre isso. Eu não tenho pretensão de curar esse amor e esse ódio, vai ser essa relação. Meadas e agulhas para saber SP. O tecido desta cidade custa ceder num apertado feixe de fios. O jeito é forçar a agulha, rasgar a superfície, esburacar mesmo. E isso é só o começo do costurar a passagem para entrar e sair da linha, dançar entre as estampas. Sim, a necessidade faz usar uma sampa meio justa aqui e ali, ou sobrando iniquidade. E cava uma casa pro botão, retalho unido a retalho, num paciente patchwork. Até que, vendedores têm razão, ela afrouxe e se mode ao redor dos corpos. Então arremate.
aqui eu sou muito silêncio. Acho que é por causa desse contraponto, acho que quanto mais silenciosa você é, mais você consegue escutar, ou não só o outro, mas os barulhos, né, da cidade. Quando eu saí até da casa da minha mãe, que mora lá na Pompeia, eu fui lá para Santa Cecília, lá é muito mais silencioso. E isso era uma questão, assim, eu escutava muito mais os vizinhos conversando, não escutava isso de jeito nenhum na Pompeia. Então eu ouvia muitos vizinhos conversando do prédio. Lá não tem barulho de rua, não tinha, né, na rua que eu morava, de carro, ônibus, não tinha nada disso. Então até grilo eu conseguia ouvir lá, né? E eu achava isso muito, muito, muito bacana. E acho que por valorizar muito o silêncio, o barulho de São Paulo ele fica muito alto às vezes, né? Então, acho que também quando a gente vai ficando mais velho, os barulhos acabam até incomodando. Praças de alimentação em São Paulo é um lugar que eu não consigo muito mais habitar, sabe? É aquela... Não dá, você tá comendo aquele burburinho, gente falando, não tenho muita paciência. Esse é um tipo de barulho de São Paulo que eu não gosto. Mas o barulho, quando você está andando na rua, eu gosto muito de andar, ando bastante por São Paulo, sempre, mesmo voltando do trabalho, eu ando um pedação ali da Doutora Arnaldo, a pé, uns 15 minutos até chegar em casa. E aí você, né, ouvir alguém passando, falando no celular, pegar um pedaço daquela conversa, eu sou muito atenta a isso. Gosto bastante desse tipo de... que aí acho que chamar de barulho parece pejorativo, mas esses sons, né? E outra coisa que me impressiona muito hoje, onde eu moro, na Pompeia, são as maritacas, assim. Como tem maritaca, eu acho aquilo incrível, assim. 5 da manhã elas começam, não me incomoda mesmo, eu acho muito interessante uma cidade como São Paulo ter tanto pássaros, assim. Ali na árvore, perto do meu prédio, são as maritacas, mas aí eu passei a reparar até, mas em quantos pássaros tem aqui, eu não entendo exatamente porquê, mas assim, tem bastante e eu acho isso muito bacana, né? Porque é uma cidade completamente de concreto e acinzentada e parece uma coisa absurda ter tanto pássaro, assim. Teve uma época que eu até fiquei fotografando das minhas janelas, que era nos fios de alta tensão, né? Que já é uma imagem interessantíssima, os passarinhos ali, aqueles... Eu gosto muito. Guisado. Pega um tamborete e senta aqui à beira do fogão, a lenha, ela dizia, enquanto gerava em torno de si 1000 personagens. E dos tachos pretos de carvão evaporava uma porção de vida que só ela sabia borbulhar. Naquele tempo, a felicidade tinha desses cheiros. Me lembrei que uma coisa que eu vejo bastante nos poetas aqui de São Paulo, né, que eu leio muitas pessoas, gosto de ler muito quem está escrevendo agora, é a ausência do mar, né, nos poemas, assim, a gente não fala do mar. E aí a gente vai ler o poeta do Rio, tem muito mar, isso eu acho bem interessante, né, como a paisagem urbana realmente, às vezes até... não tão consciente, né? Tá tão intrincada, né? O mar é muito importante para o carioca e a gente quase não tem, assim. Acho que a gente tem um pouco de ressentimento de não ter um mar tão perto. Paisagens e poéticas, um encontro entre paisagens sonoras e a poesia contemporânea. Produção e edição, Renata Romano. Esta edição foi realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Poieses, Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, e Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura.